todos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do programa Soja na Linha. Meu nome é Lisandro Nakaki, sou gerente de projetos do Imaflora. Está aqui comigo, para esse bate-papo, Thiago Masson, que atua na The Nature Conservancy Brasil. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar um pouco mais do Imaflora. O Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, foi fundado em 1995. Portanto, neste ano estamos completando 30 anos de existência. O Imaflora atua em todo o Brasil. Nós temos como missão promover o uso sustentável dos recursos naturais, gerando benefícios sociais para populações rurais, quilombolas, populações indígenas e também trabalhando para a mitigação e redução das emissões de gases de efeito estufa. O objetivo do Imaflora é construir soluções sustentáveis que possam ser aplicadas a diferentes regiões do Brasil, considerando que é possível produzir sem destruir, criando benefícios sociais, ambientais e econômicos. Eu também atuo liderando duas iniciativas na instituição. Na pecuária, o programa Boi na Linha, e na soja, o programa Soja na Linha. O objetivo do programa Soja na Linha é fortalecer os compromissos socioambientais e impulsionar sua implementação, gerando informações, conteúdo que possam ser úteis para que as empresas do setor atuem de maneira sustentável. Thiago, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre a The Nature Conservancy e antes que a gente inicie nossa conversa aqui. Com o maior prazer. Primeiro, obrigado. Primeiro, super obrigado pelo convite do Imaflora para a participação da TNC nesse bate-papo, que é super interessante, um momento super oportuno em que a maioria dos compromissos socioambientais, desmatamento e conversão zero das traders começam a entrar em vigência, né? Bom, para quem não conhece, a The Nature Conservancy, a TNC, ela, assim como a Imaflora, foi criada na década de 50, tem como objetivo a preservação do meio ambiente, terras e águas, e de lá para cá a gente passou a atuar em mais de 81 países e territórios, né? No Brasil a gente está aqui desde 1988, né? O nosso trabalho aqui foca basicamente em 3 biomas: a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. Muito bom, Thiago. Bom, hoje a gente veio aqui para conversar sobre o novo guia de transparência da soja, né? Esse guia ele foi construído após um trabalho que nós realizamos nos anos de 2022, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais da origem desse material que estamos para lançar. Eu acho que o contexto geral é que, bom, existe uma tríade, né, para que a sociedade possa de fato entender a evolução das traders desde a assunção de compromisso de desmatamento zero até de fato a implementação deles, né? E aí a gente tem uma tríade, que é basicamente monitoramento, rastreabilidade e transparência. Então esse guia, ele fundamenta-se, ele traz elementos para a transparência das empresas, né? Como você disse, a segunda edição, a gente teve então, portanto, uma evolução de lições aprendidas. Esse guia ele traz alguns elementos importantes, né? Primeiro, em relação ao a primeira edição. Primeiro que ele traz um componente, ele faz um mergulho mais aprofundado em temas de direitos humanos, né? Principalmente olhando para povos originários e também para comunidades tradicionais e trabalhadores rurais. Acho que outro elemento também que eu destacaria na segunda edição é que a gente, do ponto de vista de forma, a gente tem uma linguagem mais simples, mas sem ser simplista, de forma que não só especialistas, mas também a sociedade como toda possa entender toda a evolução dessa jornada das traders para chegar ao desmatamento e à conversão zero. Até porque, né, se nós queremos que tenha transparência na implementação de compromissos, é importante que todos entendam, todos compreendam aquilo que está sendo dito. Parte dessa construção dos guias, né, eles vieram de estudo, dos relatórios de progresso que empresas do setor apresentaram nos últimos anos, né? Muitas vezes, materiais muito robustos, de qualidade, eles demandam uma interpretação que não é simples. Não é simples, muitas vezes impossível de você analisar, fazer um benchmarking entre esses relatórios, né? De forma que a gente propõe então criar ter esse guia para orientar melhor, para trazer uma linha de condução na elaboração dos relatórios de progresso, na forma como vai colocar o desempenho, né, obtido no ano anterior. Bom, um destaque aqui, né, a construção o processo de revisão desse guia contou com uma avaliação de relatórios de progresso de algumas empresas, né, onde nós fizemos um comparativo daquilo que o guia orientava e aquilo que foi apresentado pelas empresas. Esse resultado foi comentado, foi dialogado com as empresas que fizeram parte desse processo de revisão. Então, consultas foram feitas junto a empresas, fazendo a interpretação dos seus relatórios de progresso em relação ao guia.
As empresas, nós apresentamos os resultados das empresas para eles estarem a par e fazerem suas considerações, e fizemos uma revisão, criamos mais um conteúdo novo, fizemos as alterações que o Thiago vem colocando aqui, e por final realizamos um workshop apresentando quais eram as mudanças e também serviu como processo de consulta e coleta de novas percepções, né? E por fim, aí a gente fazendo a construção desse novo documento, revisado em português, inglês e agora também para o mandarim, né? E agora é o processo da gente fazer a comunicação desse material e engajamento. Thiago, fala um pouco mais como é que a gente pode fazer esse trabalho, como nós pretendemos, né, realizar esse processo de disseminação maior desse documento. Legal, primeiro deixa eu dar um passinho atrás, acho que você traz um elemento super importante, que é que esse documento, esse guia, ele não nasce do nada, né? Tem toda uma fundamentação científica, técnica e empírica, que nasce com base em análise de relatórios de traders, e também passa por uma consulta pública em que a maioria das traders nacionais e internacionais puderam também trazer sugestões, elementos para esse guia. Eu acho que um outro ponto importante é destacar que a gente não reinventa a roda, né? Acho que isso é super importante destacar. Basicamente, esse guia ele se fundamenta em referências internacionais como a Accountability Framework Initiative, o AFI, no CDB, por exemplo, mas ele dá um passo além, né? Na verdade, o que a gente traz, a gente customiza essas referências internacionais que valem para diversas commodities, para a realidade da produção, da comercialização e do processamento de soja aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente faz essa adaptação, faz essa releitura e traz isso para a realidade brasileira, mas de forma alguma a gente reinventa a roda, está tudo muito bem conectado com as referências internacionais. Thiago, esse 2025 é um ano bastante importante, né, em termos de eventos no Brasil. Nós teremos a COP30 em Belém do Pará no mês de novembro, mas também é um ano onde diversas empresas assumiram atingir seus compromissos. Como o guia pode contribuir para esse atingimento ou aproximação do atingimento dos compromissos, né, fazendo essa prestação de contas à sociedade? Essa é uma boa observação. De fato, o ano de 2025 ele é icônico, ele é um divisor de águas quando a gente analisa os compromissos de desmatamento e conversão zero das empresas, das traders de soja, né? É o ano em que a maioria das empresas começam a rodar a implementação desses compromissos, né? Então eu gosto de dizer que a gente, para avaliar o DCF, que a gente fala na prática de desmatamento e conversão zero, a gente tem antes de 2025 e depois de 2025. Então basicamente o que esse guia traz, esse momento super oportuno, e que a gente tem cópia acontecendo aqui no Brasil, é basicamente trazer quais são os indicadores que as empresas precisam de fato relatar nos seus relatórios de sustentabilidade, quais são as evidências. Acho que é super importante a gente trazer as evidências para de fato suportar essas informações técnicas, né? E também de uma forma muito objetiva, né? Uma forma muito clara, muito objetiva, em que, de novo, não só especialistas, mas a sociedade como um todo consegue de fato entender onde essas empresas estão em termos de desmatamento e conversão zero, essa jornada de desmatamento e conversão zero. Então esse guia basicamente ele traz essa contribuição para o setor. A ideia não é apontar dedos, mas muito pelo contrário, dar essa contribuição para o segmento de traders, para que de fato a gente tenha relatórios que sejam inclusive harmonizados, que permitam à sociedade como um todo a fazer comparações entre eles. Então acho que é super importante, além de ter essa releitura para a realidade brasileira, a gente ter também uma observação técnica que permita essas comparações para que se entenda de fato onde cada empresa está na sua jornada de desmatamento e conversão zero. Sim. Além de permitir uma comparação, permitir com que a empresa entenda em que passo ela está e como é que ela progride no atingimento de seus compromissos, né? Tudo bem, a gente tem referenciais que é 2025 como um ano de alvo aí para atingir metas. Nem todas as empresas possuem a mesma meta, né? Mas também temos outras referências temporais. Por exemplo, quando a gente fala de data de corte, né? Cut-off date. A gente tem com a moratória da soja de 2008, que é alinhado ao Código Florestal Brasileiro, mesmo sendo um compromisso de DCF, né? Deforestation Conversion Free, né? Mas também temos outras datas para outros biomas. Então, esses são elementos que é importante com que a hora que a empresa vai trazer o atingimento de suas metas ou o resultado de sua meta, consiga dar atenção a esses aspectos, né? Outro aspecto importante, né, da construção do guia ou da sua implementação é que a gente tenta, na hora de fazer a orientação para a empresa, né, primeiro que ela fale
como é que ela consegue fazer a rastreabilidade? Né? Como é que eu alcanço o meu fornecedor direto, como é que eu alcanço o fornecedor que a gente chama de indireto, mas é o primeiro ponto de agregação, que agrega produtos, né, vindos de outras fazendas, né? E aí tornar claro para cada bioma, para cada data, como é que isso é feito. Né? Então, as orientações dos indicadores é para que a gente consiga explorar, né, no bom sentido, qual é a metodologia que a empresa adota, né, e que ela consiga fazer essa explicação na hora de emitir o seu relatório de progresso, na hora de fazer a prestação de contas com a sociedade. Né? Tiago, e na sequência, né? Esse é um dos documentos da trilogia, da tríade que você comentou no início. Né? Quais são os outros documentos que compõem essa tríade e se eles vão passar por um processo de revisão? Legal, essa pergunta é muito legal. A gente está trabalhando com, a gente chama de pacote de guias, né? O primeiro guia que está sendo reeditado agora, está na segunda edição, é focado para o público de traders. Como eu devo reportar, quais as evidências que eu devo trazer para a sociedade para permitir, inclusive, esse controle social. O segundo guia, ele olha para um outro segmento da cadeia, que é o segmento das empresas que compram a soja dessas traders. E a gente traz essas empresas, é um processo um pouco educativo para essas empresas, né? Quais são os elementos, quais as informações que elas precisam buscar ao tomar a decisão de comprar da trader A e trader B, com base também nos seus compromissos socioambientais de desmatamento e conversão zero. Então a ideia é trazer esses elementos, trazer todo esse arsenal de informações técnicas, traduzir essa tecnicidade para uma narrativa mais simples e ajudar essas empresas também no momento de tomar a decisão sobre de qual empresa, de qual trader elas devem de fato originar a soja. O terceiro, a gente vai soltar um terceiro também, que é o último da tríade, que é focado agora para os auditores. Né, que na verdade traz elementos para que os auditores possam de fato analisar tecnicamente os relatórios de sustentabilidade dessas empresas. Tão importante quanto o monitoramento, a rastreabilidade é também a forma que essas empresas acabam de fato dando transparência a isso. E um elemento importante da transparência, Lisandro, é o que a gente chama de auditoria de terceira parte, né, que de fato traz a credibilidade da anuência técnica para aquele relatório daquela trade de fato tenha uma aceitação na sociedade como um todo. Então basicamente a gente está falando de 3 relatórios, um para trader, outro para empresas que compram dessas trades, que nós tecnicamente chamamos de downstream companies, e o terceiro para auditores que vão fazer essa auditoria de terceira parte. Muito bem, porque quando a empresa reporta o progresso, ela está trazendo o seu resultado, a sua performance. Né? O comprador de soja, né, o comprador da commodity que essa empresa origina, é importante ele saber o que ele deve perguntar, né? Compreender quais são as perguntas, que forma fazer as perguntas e como aqueles indicadores respondem às suas perguntas. Né? E é importante nesse diálogo compreender que nem tudo vai ser respondido, né? Porque existem formas e formas de fazer o reporte. Né? As empresas têm as suas estratégias já sendo implementadas a tempo. Né? E terceiro, o processo de auditoria, que aí é a confirmação do resultado. Exato, né? Como exato. que você chegou naquele resultado, você reporta o indicador, o resultado, você diz como é que você calcula esse indicador e por fim o auditor vem analisar se de fato aquele que você apresenta à empresa, né, de fato está sendo realizado. Né? Tiago, assim, para finalizar, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais como é que isso ajuda, né, a gente ter cadeias livres de desmatamento no bioma Amazônia, no bioma Cerrado e em outras localidades que temos riscos também ambientais. Eu acho que primeiro que esse guia ele traz um pacote técnico que começa com o monitoramento, passa pela rastreabilidade e termina com a transparência que a gente precisa, que as empresas precisam trazer para a sociedade como um todo. Então ele traz elementos técnicos fundamentados em referências empíricas, fundamentados em ciência. Nós temos muita ciência por trás disso. Por exemplo, por que um cutoff, uma data de corte em 2020, tem toda uma fundamentação de ciência do clima sobre isso, né? Então, acho que a ideia é proporcionar nesse momento, né, de 2025, que, de novo, né, os compromissos começam a entrar em vigência, mais uma referência, mas agora não é mais uma referência, mas é uma referência baseada em elementos internacionais, mas também adaptada para a realidade da soja no Brasil, olhando para o Cerrado, olhando para a Amazônia. Então, basicamente, é uma contribuição. A ideia é contribuir para que o setor como um todo avance na questão de transparência nesse ano super importante, quando a gente trabalha com metas de desmatamento e conversão zero.
Muito bem. Por fim, né, é importante realçar, né, destacar que a transparência é fundamental para construirmos cadeias sustentáveis, responsáveis e livres de desmatamento, que é o propósito desses materiais que estamos lançando, né? O primeiro guia de transparência lançado agora a ser lançado no mês de março de 2025 e os outros na sequência desse trabalho, né? Bom, para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado desse bate-papo. Os materiais vão estar disponíveis no site do Soja na Linha, também no LinkedIn do Soja na Linha, e assim me despeço de vocês agradecendo o acompanhamento. Tiago, palavras finais. Eu acho que sim, uma mensagem final, primeiro que foi super gratificante a gente ver algumas empresas do setor adotarem a primeira edição do guia. Então acho que a mensagem final é nos mantermos à disposição, tanto TNC como Imaflora, para colaborar com o setor, com as empresas que de fato tenham interesse em rodar, né, esses guias nas suas empresas, na elaboração do relatório de sustentabilidade. Então acho que essa é a mensagem final que a gente segue de portas abertas ao setor. Agradeço a vocês que acompanharam o bate-papo, seguimos aqui à disposição, espero que tenha gostado e nos vemos numa próxima. Um abraço. Tchau.